Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E agora a gente vai começar um assunto muito interessante, que é sobre os povos e comunidades tradicionais aqui do Brasil, tá? É interessante a gente perceber isso porque eles fazem parte da construção do nosso idioma, da construção da nossa cultura e da construção, inclusive, da nossa parte histórica. Tudo bem? Então, o que são povos e comunidades tradicionais, também chamados de PCT? São definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Se você já assistiu alguma aula sobre bases da cultura ocidental, você vai lembrar que a grande parte do que é cultural, do que é social, é passado através de tradição, tá? Então aqui a gente tem esses povos e comunidades tradicionais que vão ser tão importantes para a cultura brasileira. Bom, nessa aula de hoje eu vou falar com vocês dos povos indígenas, mas nós vamos ter ainda outras aulas falando de outros povos e comunidades tradicionais. Então, bora lá. Vamos falar das 10 maiores tribos indígenas do Brasil. Vocês sabem que os indígenas foram os primeiros habitantes aqui da nossa terra, tá? Na época do descobrimento, cerca de 5 milhões de pessoas habitavam o país, que ainda não era chamado de Brasil. Tá? De acordo com o último censo realizado em 2010, tá? A população indígena atual é de 896,9 mil pessoas. Tá? Isso pode ter uma alteração, uma atualização agora em 2022, porque está sendo realizado o censo do IBGE mais uma vez. Tá? Essas populações indígenas estão distribuídas em 305 etnias que falam 274 idiomas diferentes. 63,8% dessa população vive em áreas rurais. Com cerca de 46 mil pessoas, a etnia ticuna é a maior, tá? E habita a região da Amazônia. A maioria da população indígena, cerca de 37,4%, vive na região norte do Brasil. De acordo com o levantamento realizado em 2019 pela ONG Landslife, existem 28 tribos isoladas no Brasil, tá? Ou seja, ainda tem 28 tribos isoladas. Vamos começar a falar de algumas tribos aqui. Vamos falar então dos Guaranis, né? Os filhos de Tupã. Eles se dividem em três, tá? O Kaiowá, Mimbia e Nandevá. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Se eu não estiver, por favor, me perdoem, tá? Temos aqui a quantidade de pessoas que fazem parte dessas tribos, de acordo com o censo de 2010. Eles são pertencentes à família linguística Tupi-Guarani, vivem nas regiões sul, sudeste, centro-oeste do país. Os que residem no Brasil, olha só, os que residem no Brasil são divididos em três grupos: o Kaiowá, Nandeva e Mibia, cada um com seu dialeto próprio e regras de convívio particulares. Então aqui a gente já começa a observar que no Brasil não tem só a língua portuguesa sendo falada, tá bom? Quais são, então, as características importantes do povo guarani? Eles apresentam similaridades como o fato de viverem em tecoas, tá? Que são aldeias que agregam todos os aspectos da vida social, econômica e cultural guarani. Além disso, seria impossível falar sobre os guaranis sem citar os pajés, sacerdotes que realizam a mediação entre o mundo dos homens e o sobrenatural. Por tradição e cultura, os guaranis são
coletores e caçadores. Eles se autodeterminam como uma extensão da terra onde pisam. Os índios Guarani, também chamados de Grande Povo, acreditam que foram criados por Tupã, que é o deus tupi do trovão, tá? E eles foram criados, então, para admirar a beleza da terra. A gente tem aqui uma imagem de alguns índios da tribo Guarani, tá? Vamos falar, então, do Ticuna e a sua rica ancestralidade, tá? Lembrando que os Ticuna vivem aí na região amazônica, tá? E são a maior população indígena no Brasil, tendo 63,8% da população indígena brasileira, tá? Qual é a organização social ticuna? Eles são adeptos da caça e da pesca. A sociedade ticuna está dividida em duas metades, cada qual com seus clãs específicos. Os casamentos só são permitidos entre as metades, jamais entre pessoas que pertencem à mesma metade. Os clãs são patrilineares, ou seja, os filhos da nova família pertencem ao clã do homem. Há os clãs com nome de aves e os clãs com nomes de plantas e animais terrestres, cada um com o seu conjunto de habitantes e tradições particulares. Tá? Eles têm algumas tradições culturais muito interessantes. Por exemplo, após disputas violentas com seringueiros e madeireiros, eles enfrentam o desafio de garantir a sua sustentabilidade econômica e ambiental. Os ticunas são famosos por manter viva a riquíssima cultura ancestral. Então a gente vê o uso de máscaras, pinturas e tradições da tribo que vão ganhando aí repercussão internacional por causa das técnicas aplicadas. E essas técnicas são conhecidas em várias partes do mundo. É o que a gente pode ver aqui nessa imagem, que é uma antiga vestimenta da festa da tribo ticuna, que é exposta aí no Memorial dos Povos Indígenas em Brasília. Vamos falar agora dos Kayangang, tá? Que são aí artesãos de qualidade. Eles estão distribuídos por 4 estados do Brasil. Eles estão, então, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Perceba que grande parte deles está no sul do Brasil, olha só, no sul do Brasil e um pouco ali da região sudeste, tá? Tradicionalmente, eles se organizam socialmente através de um princípio dualista. As duas metades são chamadas de Kairukré e Kané. Um dos aspectos mais importantes desse sistema dualista é o casamento entre metades opostas. Segundo a tradição, as famílias que se formam vão morar junto ao pai da noiva, ou seja, o genro ele vai se mudar para a casa do sogro. Okay? Na hierarquia das comunidades, a maior autoridade da tribo é o cacique, que é eleito democraticamente entre homens maiores de 15 anos. O cacique é o representante da comunidade. É ele quem representa os interesses dos Kayangang diante do homem branco. Há casos em que o cacique chega a se tornar uma autoridade política para que se defendam ali os direitos indígenas, porque para defender esses interesses da tribo é preciso estar nesses espaços de poder. Vamos falar agora então do Macuxi, que é uma tribo que fica predominantemente em Roraima. Tá? Estima-se que existam 140 aldeias Macuxi no Brasil, principalmente no estado de Roraima. Após o casamento, o casal vai morar com a família da mulher. Então, o grupo vai se organizar em torno da figura de um líder sogro. Os Macuxi, eles vivem em regiões nas quais há períodos prolongados de seca e chuva. Portanto, eles alternam dois tipos de rotina de acordo com o clima. Durante a estiagem, eles se reúnem e intensificam as atividades de caça, pesca, criação de gado e cultivo de alimentos. Já na estação chuvosa, espalham-se em pequenos grupos que vivem dos alimentos armazenados durante a seca. Tudo bem? E agora vamos falar de uma tribo urbana, que é a Terena. A tribo registrou uma superpopulação nas reservas indígenas do centro-oeste do Brasil. Isso fez
com que o excedente populacional abandonasse as aldeias em busca de trabalho na cidade. Com isso, a tribo terena se tornou a mais urbana dos povos indígenas. É comum encontrá-las no comércio de rua de Campo Grande, trabalhando para fazendeiros da região e atuando na colheita de cana-de-açúcar. As aldeias terenas são dotadas de autonomia política própria, ou seja, possuem um cacique e um conselho tribal que responde pelas relações políticas de cada setor. As casas dos grupos familiares que se formam são construídas no entorno do pai do noivo. Aqui é no pai do noivo, tá? Diferentemente de outras duas tribos que a gente viu acima, tá? Aqui tem uma imagem da Índia de etnia terena com os seus trajes típicos, tá? Que a gente consegue observar aqui os colares e tudo mais. E a gente vai falar um pouco da unidade familiar do Guajajara, que também chamados de Tenetearas. Essa tribo era conhecida por não fixar residência por muito tempo em um local determinado. Hoje, as aldeias já são grandes e permanentes, e sua maioria fixada no Maranhão. Eles têm como principais atividades econômicas a agricultura e o artesanato, mas também praticam a caça, a pesca e a coleta de mel. A unidade familiar mais importante do Guajajara é chamada de família extensa, composta por indígenas que são unidos necessariamente por laços de parentesco. Trata-se, em essência, de um grupo de mulheres sob a liderança de um homem. Muitos chefes de família extensa procuram manter o maior número de mulheres junto a si, até adotando as filhas de homens já falecidos, dos quais eles eram muito próximos. Agora vamos falar do Yanomami, tá? Que tem ali um território do tamanho da Suíça. Eles ocupam um território do tamanho da Suíça, tá? Com mais de 9,6 milhões de hectares, o território dos Yanomamis no Brasil, mais precisamente na floresta amazônica, tem o dobro do tamanho da Suíça. A região é um importante centro de preservação da biodiversidade local, constantemente ameaçado pelos confrontos com garimpeiros. Tá? Então, a tribo prega a igualdade entre todos. Cada comunidade é independente das outras e não reconhece chefes. Tá? As decisões são tomadas por consenso, após longos debates, onde todos têm o direito à palavra. Já as tarefas diárias são divididas de acordo com o sexo. Os homens caçam, enquanto as mulheres são encarregadas de cultivar os alimentos. Vou falar um pouco da ameaça do garimpo, né, frente à tribo Yanomami. Há décadas que os Yanomami sofrem com a ameaça do homem branco, como eles chamam, né? Além do desmatamento, o que mais preocupa ali a essa tribo é o garimpeiro. Tá? A situação se agravou nos anos 80, trazendo violência e devastação ambiental. Apesar da ameaça do garimpo ter diminuído a partir dos anos 90, né, com a demarcação das terras Yanomami, em 2019 essa ameaça retornou com força. Pode ser também reflexo do tipo de governo que o Brasil estava tendo nesse período. Chavante e seus rituais típicos. Ainda há cerca de 70 aldeias chavantes no Mato Grosso. Nelas, as moradias são dispostas em semicírculos. Em uma das pontas da aldeia há uma casa reservada à habitação dos meninos de 10 a 18 anos. Ali, eles são ensinados e treinados por alguns anos até estarem prontos para assumirem a vida adulta. Em seus rituais, a tribo costuma pintar o corpo de preto e vermelho, além de usar uma espécie de gravata de algodão nas cerimônias. A gente consegue ver aqui um pouquinho dessas pinturas. Tá? E temos também a tribo Pataxó. Os Pataxó vivem predominantemente no extremo sul da Bahia, em 36 aldeias, distribuídas por 6 terras indígenas. A principal atividade econômica da tribo é o artesanato, com peças que misturam madeira, sementes, penas, barro e cipó.
Cada aldeia tem um cacique, que indica um porta-voz externo e um articulador interno. Nós temos aqui, ó, o índio da tribo Pataxó com acessórios feitos de madeira, semente, penas, barro e cipó. Olha aqui a imagem dele, tá? E temos o Potiguara, remanescentes nordestinos. Situados majoritariamente no Nordeste, os potiguaras são de origem tupi-guarani. Trata-se de um povo que já sofreu de maneira irreversível a influência do homem branco. Hoje, os nativos se comunicam basicamente em português e quase toda a aldeia tem uma igreja católica ou evangélica e comumente há festejos que celebram seus santos de devoção. Das 32 aldeias remanescentes, 26 possuem representantes reconhecidos pelo cacique. A escolha do próprio cacique acontece com o crescimento de um grupo doméstico, configurado como fundador daquela região. A chefia indígena tende a se estabelecer nas aldeias que possuem um número razoavelmente alto de moradores em relação às tribos vizinhas. É interessante a gente perceber como são diversas as tribos, as culturas das tribos, as línguas que eles falam também e as suas tradições. A gente não pode colocar em um único pacote. Ah, são indígenas. Ponto. Não, cada tribo dessa, cada etnia dessa tem a sua característica. E se vocês repararem, cada um tem a sua linguagem, e isso faz com que enriqueça demais o idioma do Brasil. Então, segundo o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 5 das mais de 180 línguas indígenas faladas no Brasil têm mais de 10 mil falantes. O censo leva em consideração pessoas com mais de 5 anos de idade que usam o idioma em seu próprio domicílio. As línguas mais usadas no Brasil são o ticuna, que tem 34 mil falantes, o Guarani Kaiowá, com 26,5 mil falantes, o Caingangue, que possui 22 mil falantes, o Chavante, que tem 13,3 mil falantes, e o Yanomami, com 12,7 mil falantes. Nós temos aqui, então, essas 5 línguas indígenas que são super faladas no Brasil por essa população. Tá? Ticuna, Guarani Kaiowá e Yanomami possuem mais falantes do que se divulga pelo IBGE, porque ali vão ser falados também pelos países vizinhos, como o Paraguai, a Colômbia e a Venezuela. Tá? Os 7 idiomas superam a marca de 5 mil falantes no Brasil. Guajajara, Sateré Maué, Terena, Nhengatu, ou língua geral amazônica, o tucano, o caiapó e o macuxe. Então, além daquelas 5 que a gente viu, nós temos essas outras línguas aqui que tem mais de 5 mil falantes no Brasil, cada uma delas, tá? Cada uma delas, tudo bem? Então, para que fique claro aqui a importância e relevância dos povos indígenas na formação do idioma do Brasil, tá? Na formação da cultura do Brasil, da parte culinária, da parte agrícola e da parte também artesanal, tudo bem? Se você não entendeu alguma palavra, fala também. Se você sabe de algum outro detalhe que eu não trouxe aqui, comenta comigo também. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Um beijo para você, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!